Beleza, obrigada. Pronto. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em prol desse conhecimento que há de contribuir para que nós, todos nós, de uma forma melhor, possamos nos conduzir nessa jornada evolutiva. Porque muitas vezes, Senhor, sem o conhecimento, nós seguimos atabalhoados, realizando uma atividade ou outra, às vezes até de caridade, mas sem a fé adequada para sustentá-la. Caminhamos de forma equivocada e ainda sem uma sustentação devida desse serviço que há de nos elevar. Pedimos também, Senhor, a tua contribuição no nosso dia a dia, nos momentos diminutos, em que muitas vezes nós não estamos atencionados, em que nós não estamos vigilantes, e que o pensamento está em um nível evolutivo inadequado àquele em que nós nos elevamos. De forma que, sem percebermos, muitas vezes, nos desviamos do caminho correto, ou seguimos o caminho certo, porém de forma um tanto tortuosa. Ajuda-nos, Jesus, a vigiarmos constantemente e a orarmos como faz Emmanuel, vivendo em contínua oração, num estado permanente de contato contigo, de forma que nós estejamos sempre prontos a sermos guiados pelos espíritos superiores, que carregando conhecimento, portanto luz superior à nossa, nos levam na direção correta que nós devemos seguir. Porque muitas vezes esses trabalhos que nós realizamos foram planejados no plano espiritual e não por nós, há séculos atrás. Mas que nós, participando desse plano, reencarnados agora, não temos uma nítida noção, pela nossa inferioridade, pelo estado de encarnado, de forma a cumprir no grau que devemos cumprir, para que a nossa consciência diante de nós mesmos adquira uma paz que jamais se perca. Paz que nunca tivemos, mas que temos agora a oportunidade, através do serviço, de angariarmos para nós um estado de serenidade que jamais obtivemos. Assim, Jesus, auxilia-nos na atenção no que devemos fazer em cada instante, da vigilância e da oração, para que possamos melhorar a qualidade nossa e nos tornarmos um espelho a refletir a tua luz, primeiramente para o nosso próprio mundo interior e para os demais. Ajuda-nos, Jesus, no sustento dessa meta, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos lá, gente? Vamos. Então, nós estamos aí, já vamos aí marcar onde estávamos, né? Encontrar onde estávamos parados. Na minha edição aqui, a página 82, eu gostaria que outros falassem também a edição. A minha também, é na página 82. Aí acho que é a da Marta com a Deise, né? Marta, não lembro. Começa e não desejava cerimônias? Exato. É, isso mesmo. Então é página 80. Ah, tá. 80.
Ué. Ah, tá. Achei. Obrigada, Marta. Tá, então vamos lá, né? O que a gente está estudando aqui? Nós estamos estudando o capítulo 6. De que Isso. trata esse capítulo 6? É no círculo da oração. Oração. Lembram que eles já estão ainda estão na terceira noite na mansão, e já é o 6º capítulo, pelo tanto de atividade, pelo tanto de trabalho que eles desempenham, né? E esse é o momento em que eles estão num local reservado. Para quê? Para realizar uma oração específica. Não que eles não façam oração em outros lugares, com os próprios pacientes da mansão, mas nesse local eles fazem uma oração reservada, né? 2 vezes por semana, porque habitualmente neste local se materializa espíritos muito elevados, representantes das entidades angélicas, espíritos muito altos, que, na verdade, são esses espíritos que estão superintendendo. Eles são superintendentes das atividades ali da mansão, né? Então, nessa sala especial, eles têm uma tela, uma espécie de televisão de 6 metros quadrados, né? Por intermédio da qual essa tela ela absorve as energias elevadas dos médiuns, uma energia necessária para que eles consigam, digamos assim, identificar esses espíritos superiores, porque os espíritos superiores estão trabalhando em regiões inferiores constantemente. Porém, para que eles se tornem visíveis em determinado local, há uma necessidade de uma elevação de todos os presentes que querem ter um contato mais direto com esses espíritos superiores. E ali 10 médiuns, eles emitem, então, fluidos muito elevados. Aí a gente pergunta, bom, mas se esses médiuns são capazes de emitir fluidos muito altos, o que é que eles estão fazendo nessa região infernal da mansão? Ora, é porque quando eles estiveram encarnados, eles erraram também. Eles são elevados, eles ainda... E ainda, com esse trabalho de muita disciplina que ali estão realizando, eles estão se elevando ainda mais. Só que, pelos erros cometidos, mesmo sendo superiores, eles carregam o mesmo problema dos capítulos anteriores, determinadas lembranças perturbadoras. Débitos. Portanto, débitos. Porque é em nós que fica uma semente daquilo que fizemos. Se em tudo onde eu caminho fica um registro histórico do que eu faço, porque um médium que pode, por psicometria, o João sentava ali, fazia isso, fazia aquilo. A gente tem que ver bem o que a gente está fazendo. Eu falo isso principalmente para mim mesmo, né? Porque não só no ambiente fica o registro daquilo que nós fazemos, que pode ser captado por mediunidade, pelos espíritos superiores a nós, até por médiuns encarnados, fica em nós também lembranças perturbadoras, que vão gerar débitos, que muitas vezes só se solucionam com reencarnações futuras e trabalhos. Por isso, esses médiuns, apesar de muito altos, eles trabalham em região inferior, né? E tem na reunião, além dos 10 médiuns, outras pessoas presentes, mais ou menos umas 15, 13 pessoas presentes, e desse grupo, 2 senhoras muito entristecidas. Elas destoam total daquele grupo, por causa do grau de entristecimento. Mas vejam, mesmo esse grau de entristecimento muito significativo, de dores, de dificuldades, elas, pelo trabalho desenvolvido, receberam o mérito de encontrar espíritos que são representantes de entidades angelicais. Qual é o problema delas? Elas casaram com irmãos que foram inimigos. E esses irmãos, eles cometeram crimes uns contra os outros, um grupo formado em auxílio a um irmão, um grupo formado em auxílio ao outro, e se digladiaram, impedindo o progresso da coletividade.
Mas como elas estão trabalhando no bem, elas vão pedir para esse espírito superior um auxílio em relação a esses problemas mais próximos seus, envolvendo os seus esposos. O que mais que acontece? Druso ele faz uma prece com tanto sentimento e mais, como ele fosse o maior dos torturados ali presentes, de forma que todos choram. E logo que ele acaba a prece, começa o vapor em torno daquela tela de 6 metros quadrados. Talvez seja 3x2, quem vai saber? Ou alguma metragem próxima a essa. Então aparece um homem maduro, mas ele tem o olhar juvenil e a auréola de luz azulada, um semblante muito nobre e um sorriso que não se fixa. Ele carrega uma serenidade na alegria. Tão elevado que todos os presentes estão contemplando, admirados. E André Luiz desejou cair de joelhos depois que ele saudou as pessoas, porque era muita doçura na voz, muita energia. Era muito carinho na voz e também muita autoridade. E André Luiz teve que fazer imensa força para não cair de joelhos. E ele esticou a mão, depois de um tempo esticou a mão, e jorro de luz sobre todos eles. E ele saiu então da tela, se materializou. E para quebrar aquele estado de êxtase, de admiração, ele saiu apertando a mão de todo mundo. Né? Então, a gente parou aí. Né? A gente sempre repete o estudo, faz um resuminho, porque é importante que esse conhecimento fique na gente, né? Não que a gente faça com pressa e depois não fique nada. Não fique nada para que possa contribuir com a nossa transformação, já que o conhecimento útil tem que estar em nós, né? É difícil, mas a gente tem que se transformar numa carta viva, e é difícil pela luta conosco mesmo, né? Então, vamos lá. Ele saiu apertando a mão de todo mundo, não desejava cerimônias, acrescentou. Então, ele falou, não, nada de cerimônias. Ele falou, né? Representante de entidade angelical, entre afetuoso e convincente, não está fingindo, não. Sem cerimônias, gente, sem cerimônias. Uma linguagem comum. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor apresentasse os processos em estudo. Então, sim, nós não temos tempo para perder aqui. Cadê os processos? Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados. Quais eram os documentos? 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades. Então, vê, deve ser um papel maior que um A4, né? E uma ficha grande, sei lá qual o tamanho. Mas cada ficha trata de um paciente. E ali as informações estão sintetizadas nessa ficha. E eram essas 22 entidades, foram elas recentemente internadas na instituição, né? Aí a gente lembra, será que essa ficha tem daquela filha que expulsou a mãe de casa? Lembram? Quando o jovem expulsou a mãe de casa, será que está lá? Não sabemos. Será que tem daquela mulher que ela lançou nela mesma a imagem do demônio da luxúria, Belfegor, lembram? Que aí ela ficava num processo auto-obsessivo? Não sabemos. Talvez, quem sabe. Naquele momento, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, me esclareceu que Sânzio, então é o ministro Sânzio, vejam aí, que apareceu ali, né?
investido de elevadas funções de ministro da regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou de determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores. Então, vejam bem, Druso é o dirigente, mas ele não está só. 2 vezes por semana ele se reúne com espíritos muito elevados. E esses espíritos vão pegar essas fichas de trabalho e vão dizer: eu apoio, você está certo, essa é a direção correta. Faça isso. Você está seguindo o caminho correto, eu apoio. Ou ele diz o quê? Não, olha, vocês não pensaram em tal coisa, não pensaram nisso, então eu acrescento, eu determino que seja feita mais essa medida, certo? Então, vejam aí, isso vale só para eles? Não, isso também vale para nós, de forma que nós temos que estar sempre atentos naquilo que nós devemos fazer, e sempre há algo de produtivo a ser feito, para que haja em nós e no ambiente um registro, porque fica um registro de tudo aquilo que nós fazemos. Ora, então nós estamos, se nos colocamos numa posição correta, constantemente recebendo apoio e determinação de espírito superior. Basta ficar atento e ficar ouvindo. Basta ficar atento e ficar ouvindo, porque eles vão ou apoiar ou vão até dizer o que deve ser feito. Certo? Beleza? Inclusive, quando a gente está no caminho errado, recebe conselho dizendo que está no caminho errado. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, e também cada um pode falar da sua experiência própria. Né? Dormiu, lembrou. Ou, se tem alguma audiência, já ouve. Já ouve, olha, isso aí está no caminho errado. Né? Como tem no livro Dos Domínios da Mediunidade. Lembra daquele grupo que eles participavam de um fenômeno mediúnico, mas eles não eram médiuns espíritas? Eles estavam querendo que determinados espíritos, e a maioria dos que estavam entre eles eram subservientes, executassem as suas tarefas em prol de questões materiais. Lembram disso? E esse pessoal está desamparado? Não, eles tinham até um mentor dirigente tentando influenciá-los para que eles seguissem o caminho correto e parassem com aquilo. E o mentor cercava todos eles, mas em especial o diretor, para que ele ouvisse bons conselhos, para que chegasse na mão deles livros, folhetos, panfletos, de forma que eles pudessem mudar aquele estado. Ora, então, é o apoio e a determinação dos superiores. Então, vamos lá. Então, Sâncio, podendo homologar, quer dizer, vou aprovar. Vou aprovar, sim, vocês estão certos, esse é o caminho. Eu aprovo essa medida que vocês estão fazendo. Não, eu vou ordenar. Eu vou dar uma ordem. Sim, espíritos superiores vão dar uma ordem. Tem que fazer isso. Né? Ordenar providências de segregação. Essa pessoa tem que ficar lá preso na casa do Orzil. É uma medida de justiça, alguma corrigenda. Não, esse outro aí, é a hora dele reencarnar. Vamos fazer a reencarnação dele. Este daí que entrou na mansão, ele não está correspondendo às atividades. Não está gerando benefícios para ele próprio e vocês estão perdendo tempo. Então, a nossa determinação é qual? A determinação é o banimento. Ele que entrou na mansão, fora. Vai ser posto para fora. Então, vejam, tem casos de banimento. Né? Beleza? Então, é óbvio que nós sabemos, né, que esse banimento ele tem sempre uma natureza temporária. Mas alguém que está dentro da mansão pode sair. Aí a gente fica naquela posição igual o André Luiz.
que estava lá na colônia Nosso Lar, e chegou aquela moça, aquela mulher que tinha feito diversos abortos, e a gente fica com a falsa ideia de não, nós somos amorosos, nós somos misericordiosos e vamos colocar essa pessoa para dentro da mansão. Vamos colocar para dentro da colônia. Aí vem o cara da guarda e diz, está errado, não é o momento. Se a gente colocar ele para cá, vai dar muito trabalho, vai prejudicar o serviço de atendimento aos outros e não vai gerar efeitos. Porque a razão é acima do coração. Você vai sofrer, mas é a medida ideal, não pode. Olha, essa pessoa tem que sair. Tem que sair, banimento. Choca a falta de raciocínio nosso, mas entristece o coração? Sim, deles mais do que a gente, porque eles são mais amorosos que nós. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, 22 fichas, das quais transpareciam não apenas informes escritos. Então, essas fichas não contêm, não é um texto somente, não. Mas também tem microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos dactiloscópicos, quer dizer, da papiloscopia, da impressão digital. Lembram, a gente não sabe o que é, mas, André Luiz, olha, são microfotografias. E tem alguns elementos que lembram as impressões digitais, alguma coisa do tipo. Naturalmente, está falando lá do perispírito, né? E a gente sabe que o perispírito reflete o nosso conteúdo mental imediatamente, né? Então, ele olhou rapidamente, o emissário examinou todos os autos ali expressos. Então, as rápidas folheou, dos quais tinha um texto escrito, tinha microfotografia, tinha elemento de dactiloscópicos. E ele disse, então, ele examinou todas as fichas. Rápido, ali assim, ó. Ele diz, olha, essa aqui está certo, eu aceito essa sugestão sua, essa aqui está certo, essa aqui não. Essa aqui eu aceito o Druso, essa está certo, essa não. Essa sugestão aqui não aceito, não. Essa é assim. Depois de ligeiras considerações, e ele falando rapidamente acerca de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Então, também ele foi explicando a razão da sugestão, dos acréscimos, e também da não aceitação. E, naturalmente, se ele não aceitou, ele propôs algo melhor, né? Adventícios, quer dizer, estrangeiros, casuais no ambiente, sentíamos-nos estranhos a todos os estudos. André Luiz não estava entendendo nada. André Luiz estava lá, quietinho, olhando, ouvindo o diálogo, né, do ministro Sânzio com o diretor, né? Mas ele estava estranho a tudo. Sentíamos estranhos a todos os estudos e a todas as deliberações ali efetuados, estudos e deliberações. Menos, porém, quanto ao derradeiro processo em lide. Quanto ao último processo, ele não era estranho, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos, né? A presteza, a agilidade, a celeridade com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Então, foi tão célere, foi tão rápido, que os dados
as determinações, a causa do erro, o estado em que ele está, e talvez alguma coisa com relação ao futuro, foi falado tão rápido que espantou André Luiz. Então, você vê que, a primeira coisa, então já é a capacidade do Druso, a capacidade intelectual e a capacidade amorosa, moral, muito elevados para tratar de um assunto que, para André Luiz, era o primeiro, e extremamente difícil, para Druso era muito fácil. E ele já deve ter tido casos assemelhados, mas vejam a capacidade de auxílio das almas muito altas. Faz um trabalho muito, muito célere, muito profundo e, né, que funciona. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, né, compulsar esses dados, porque percebia ele, o diretor, né, o Druso, a importância de que o assunto se revestia para nós, Hilário e eu reconhecemos-lhes o retrato e a legitimidade, a validade das declarações que prestara sob a influência magnética a que fora submetido. Então o André Luiz ficou e o Hilário ficaram mais a par do caso do Antônio Olímpio, né? Ficaram mais a par dos detalhes do Antônio Olímpio, né? Da razão, de como ele estava e da solução, algum pouco de solução que o próprio ministro veio trazer, né? Porque o capítulo vai falar justamente de qual vai ser, mais para frente, que ainda não lemos, a solução definitiva para o caso. Definitiva não quer dizer rápida, quer dizer, vai dizer, esse é o caminho, mas quanto tempo vai levar para que restitua o Antônio Olímpio, ele pague as suas dívidas? Vai demorar. Então, vamos. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos expoliados os sítios de que haviam sido expulsos. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto, numa frase curtinha. Uma coisa a gente identifica primeiro, que... Falem vocês aí, só eu estou falando, né? Que aula é essa que só o professor fala, pelo amor de Deus? Pelo amor do Santo Jó. Então, sim. O socorro e a reencarnação. O socorro, primeira coisa, né? Uhum. Ele tem que ser socorrido. Ele tem que receber um atendimento, né? Primeira coisa. E isso não vai demorar muito tempo, porque logo depois do segundo passo ele tem que reencarnar. Mas a gente não entende bem o que ele quer dizer com breve. Talvez ele esteja falando de meses, 1 ano ou 2 ou 3, não sabemos. Ou até se ele quer falar que a reencarnação vai ser um tanto curta. Vejam, as dúvidas vão surgindo. A gente está aqui para botar pergunta, não é para botar resposta. Então tá. E ainda, a reencarnação já está determinado o grupo que ele vai reencarnar. Qual é? Os irmãos. No círculo em que ele delinquiu. Não é o que Kardec fala no Evangelho? E no livro O Céu e o Inferno? E nós vamos reencarnar frequentemente com aquele mesmo grupo com o qual nós erramos, para repararmos
Mesma coisa. Então, agora a finalidade dessa reencarnação é qual? E a reencarnação no mesmo círculo em que delinquira? Restituir os irmãos. Restituir os bens. Os irmãos. Restituir os bens que foram espoliados aos irmãos. Como? Os irmãos não estão desencarnados? Não. Estão. Estão desencarnados. Irmãos estão desencarnados. Então, você vê que o plano dele é envolver todo mundo na mesma família. Talvez ele seja pai dos Talvez ele seja pai. Talvez ele seja pai. Então, já viram, né? Esses filhos aí vão ser fáceis. Percebe a coisa? É óbvio que a reencarnação é a maravilha, porque vai fazer todo esse pessoal esquecer essa história de terror. E os sentimentos também. Mas é óbvio que esses sentimentos, né, sem saber a razão, estou chateado com meu pai, não estou gostando disso que meu pai está fazendo. Mas vem de uns resquícios daí, mas está apagado para que a família vá em frente. Então, vamos lá. Acentuou, então, ó, 3 coisas, né? 2 coisas. Socorro, reencarnação, com a seguinte característica, no mesmo círculo em que delinquira, e com a seguinte finalidade, restituição do patrimônio aos irmãos, né? Que ele expulsou do espólio. Então, vamos lá. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, conforme o próprio criminoso acentuou, não desfrutava de qualquer atenuante das culpas que lhe eram imputadas. Então, vejam, do que ele falou, quando estava lá fazendo aquele processo, né, de trazer a memória à tona, sem trazer a consciência, lembra? Sem trazer a consciência, no estado quase que acordando, ele teve que narrar o que aconteceu com ele, porque não sabiam nem o nome dele. Aí, beleza, conforme ele alegou, ele não tem atenuante. Então, era ele quem tinha que dizer das suas atenuantes das culpas. Então, ele falou ali, ó. O que ele não falou foi o quê? O que ele não disse? Hã? Que ele não tinha culpa. Não, ele tinha culpa. Eu não Então, a pergunta que você fez, o que ele não disse? Isso. Ele não disse que ele não tinha culpa. Muito pelo contrário, ele falou que ele era culpado. Sim, ele falou que era culpado. O que é que ele poderia pronunciar que poderia ser considerado um atenuante? Vamos reformular. Que ele estava arrependido? Ele se sentia com relação arrependido ele estava. Mas o atenuante, ele estava arrependido. Se ele está revoltado, ele não entra ali na mansão. Mas ele se sente profundamente culpado e está arrependido, sem dúvida. Mas ele não fez nenhum bem a ninguém. Ele não carrega na sua memória a prática do benefício a qualquer outra pessoa, que não seja ele mesmo ou a sua esposa e o seu filho. Mas, João, e aquela moça que baniu a mãe de casa, depois ela se arrependeu e fez tudo aquilo de caridade, mas não contou, né? Não, ela vai atenuar. Vai atenuar, né? Vai atenuar. Agora, ele aqui, ó, não fez benefício para ninguém. Então, vamos lá. O Antônio Olímpio, então, não atenua. Então, a gente já se pergunta, porque estamos aqui para formular a questão.
se ele não vai ter nenhum atenuante para essas culpas, quando ele reencarnar, ele vai morrer afogado como os irmãos? É provável. É provável. É provável. Então, vamos lá. Agora, depende muito também do rumo que ele vai dar na sua própria reencarnação, né? Depende, mas a vida dele, o grau em que ele está é tão difícil que talvez seja bem provável. Percebe a coisa? Do que comparado com outra pessoa. Porque ele não tem o costume de fazer o bem. Nunca teve. Sim. Foi muito egoísta, né, João? Só pensou nele, ele planejou com detalhes, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Antônio Olímpio concordou o dirigente da casa. Vivera para si. Entregue a uma egolatria, uma adoração de si mesmo, um estado egóico, um egoísmo danado, tão grave que era desvairado. Tão grave que tudo bem. No nosso grau evolutivo ainda somos algo egoístas, estamos longe de um sentimento de caridade mais profundo, como almas mais elevadas que nós demonstram ter. Mas o grau de egoísmo dele era tal que parecia desequilibrado. Ele era desvairado. Vivera para si, entregue a uma desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Então, por isso, não tem atenuante para as culpas que lhes eram imputadas. Não tem atenuante, não fez bem para ninguém, a não ser a si mesmo. Isolara-se em prazeres perniciosos. E, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando a seu favor. Então, veja como que funciona. A lei da fraternidade, pelos benefícios que fazemos, atenua os nossos erros. Mas ele não tem nada disso, funcionando a seu favor, né? Porque, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que lhe encerrava o estreito mundo familiar. Então, qual é a simpatia que ele traz? É só da mulher e do filho. E ele só tinha um filho, então só tem duas pessoas com simpatia por ele. A mulher e o filho. E olha que nem é tanta simpatia assim, né? Era, pois, um companheiro realmente complexo. Quer dizer, está difícil o caso dele, está difícil. É um caso complexo, está difícil. Por que está difícil o caso dele? Porque não foi fraterno com ninguém. A falta de fraternidade tornou o caso difícil. Olha que coisa. Olha o quanto a lei de fraternidade fala a nosso favor. Com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. Ainda complica isso. Como ele não foi fraterno, não vai dar para reencarnar. Começa aí. Se não vai ter atenuante a culpa durante a vida, o próprio trabalho, o próprio processo de fazê-lo reencarnar está muito difícil. Ninguém quer ele. Ninguém quer esse cara. Não, quem é esse cara? Não. Não conheço, nunca vi, não quero. Não, esse cara me distratou na padaria aquele dia. Na minha família, não. Me desculpe, excelência, me desculpe os espíritos evoluídos, mas não quero, não. Percebe? Então, não está difícil para fazer ele reencarnar. João, lembra aquele caso do Segismundo, que cada vez que ele chegava perto da família, que ia ser a futura família dele, todo mundo recusava ele, né? Demorou para convencer a mãe, né?
Livro Missionários da Luz. Matou o pai, né? Não conseguia fazer a ligação do espírito com o óvulo fecundado. Olha, que dificuldade. Porque o pai, não, esse cara na minha família, esse cara não. Não, esse cara não. Aí teve que vir um espírito superior convencer, deixa ele. Tá bom. Mais por você do que por ele, porque eu tenho medo dele. Como é que se faz para vencer o medo? Com palavras? Então, o acaso dele está difícil. Vai reencarnar onde? Não tem fraternidade com ninguém. Tem O magnânimo... filho, né? É só a mulher e o... O único círculo restrito de simpatia era a mulher e o filho. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e os filhos lhe eram devedores de insuperável carinho. Vamos ver aqui. Quem estava falando aqui? Ó? Talvez tenha sido o Druso. O livro não deixou tão claro aqui. Antônio Limpo recordou o dirigente da casa. Aí o Druso está dialogando. Olha, ele viveu para si, somente para si, numa imensa egolatria. Aí o Druso está conversando, né? O diretor da instituição, o dirigente da instituição está conversando lá com o ministro Sânzio. Olha, ele só conheceu as suas conveniências, o dinheiro, o tempo, foi só para ele, não trouxe benefício para ninguém. Ele se isolou em prazeres perniciosos, de forma que ninguém na Terra tem gratidão por ele, e nem aqui no plano espiritual. Né? A simpatia dele está restrita ao círculo familiar, e olhe lá, porque às vezes, no momento ou no outro, a própria esposa não quer muita aproximação, e o filho muito menos. Então, olha, a gente sabe que a reencarnação dele tem que ser breve, mas o caso está muito difícil. Onde que eu vou fazer reencarnar? Aí o magnânimo, né, mensageiro, recordou, não, mas a esposa e os filhos são seus devedores, porque com eles ele foi carinhoso. Né? Esses dois corações surgiram ali, segundo a lei, como valores benéficos, os corações, como valores benéficos para o delinquente. Porque todo bem realizado, com quem for, todo bem realizado, seja onde for, é um recurso vivo, constitui um recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Então, vamos lá. Então, ele falou, não, então o caminho dele vai ser com a esposa e os filhos. A esposa está desencarnada. Tem aquele caso do André Luiz, que tinha aquela senhora que fazia oração por ele, né? Sim, Era uma pessoa só, né? Uma pessoa. Pelo amor de Deus, tem que melhorar o meu comportamento. Então, vamos lá. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou a pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira. Ora, deve ser a mulher, né? Para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento. Então, a ideia aqui é o seguinte, ele vai ter que reencarnar com o apoio desses familiares, que são só dois. O filho está reencarnado, é uma chance, e da esposa. Vamos, agora, eu sou um ministro muito elevado, mas nós vamos trazer aqui para participar dessa solução a esposa. Eu não vou determinar nada. Resumindo as conclusões, notificou a pequena assembleia que pediria o comparecimento dela, para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luís, o filho favorecido pela fortuna indevida, indébita, por encontrar-se internado no corpo físico. Apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Então, um ministro muito elevado, representante de entidade angélica, todo mundo ali que chorar e cair de joelhos diante dele. Mas quem vai resolver o problema não é ele, não. Ele está só participando, dizendo como fazer.
vai chamar a esposa para que ela compareça, né? E diga o que ela acha desse caminho que parece ser o único possível para ajudar o Antônio Olímpio, né? O filho poderia ser trazido, mas ele está encarnado, então poderia ser trazido numa condição excepcional, mas não é o caso aqui, vamos trazer só ela. Confiou-se o ministro à prece silenciosa. Então, já sabe o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo? Ele está evocando ela. Está evocando a esposa, a irmã Alzira. E respondendo-lhe a petição, notamos que a tênue matéria, justaposta ao espelho, se movimentava de leve, dando passagem agora à figura suave de linda mulher. Então, vejam aí a coisa, né? Para o ministro foi aquela energia luminosa, a dela é menor, né? Foi só uma tênue matéria justaposta ao espelho e apareceu ela, uma figura suave, uma mulher bela. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Ela parecia integrada na experiência da hora em curso. Ora, sem dúvida, na prece o ministro a informou, né? Informou do caso. E provavelmente, muito antes da prece, talvez ela, como está em condição de trabalho, responde à prece de um ministro muito elevado imediatamente, né? Ela talvez já esteja trabalhando pelo Antônio Olímpio. Então, ora, ela parecia integrada na experiência da hora em curso. O ministro deu as notícias e provavelmente antes disso ela já tem trabalhado por ele. Porque não demonstrava qualquer surpresa. Não foi surpresa, né? Saudou-nos com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sânzio respondeu humilde. Então, Sânzio fez algumas perguntas. Olha, o Antônio Olímpio está aqui, está internado, tal, né? Você deseja auxiliá-lo porque a gente está propondo que ele fique nesta casa, recebendo um socorro imediato para uma reencarnação tanto breve, mas acreditamos que ela só pode se dar por intermédio de você ou do seu filho. Fez as interpelações lá. Fez um resumo curto do que a gente já estudou. Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe, para ajudar-lhe, para cooperar o serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade, que significa, para mim, valiosa bênção. Antônio Olímpio, então vejam aí, né? Ela realmente é amorosa, porque muitas vezes a gente vê pessoas da mesma família desejosos de resolver imediatamente a solução aqui dos conflitos para nunca mais se ver, né? Porque eu não quero na próxima voltar, pelo amor do Santo Jó. Só essa opinião já é suficiente para provar que vai ficar ligado, né? Que vai ter que... Não resolveu. Não resolveu. Então, a posição nossa é só uma. Qual é? É uma posição de submissão à vontade divina, representada aqui pelo ministro Sânzio, e de amor. Só o amor consegue carregar um fardo muito pesado, né? Porque a ausência dele, eu estou querendo cuidar de mim. Eu vou carregar esse fardo aí? Vou não. Não, mas a posição dela não. Eu estou suspirando por esse trabalho. Eu quero coadjuvar-lhe o serviço para restaurá-lo. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhe os haveres. Contudo, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo, foi sempre um protetor, abnegado e queridíssimo, e muito querido. Então, vejam lá aquela mensagem de
Fenelon, no Evangelho? Acho que é. Que mesmo as pessoas mais erradas, não é o caso do Antônio Olímpio, mas um criminoso ainda pior que o Antônio Olímpio, ele carrega uma afeição, pelo menos por uma pessoa, pelo menos por um animal, por alguma coisa, né? Então, para eles dois, e só eles dois, ele foi protetor, ele foi amigo, ele foi abnegado, ele foi muito querido. Ajudá-lo a reerguer-se para a minha alma não é apenas um dever, mas também uma inexprimível felicidade. Então, olha, o ministro fitou-a satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, quando já põe a conjunção adversativa, deu um gelo na alma, né? Não, eu vou ajudar o Antônio Olímpio, para mim é uma inexprimível felicidade, esse estado em que ele está de deformação, horrendo, que causa repugnância para André Luiz, para mim não tem problema nenhum, eu vou o auxiliar, ele foi muito abnegado, foi meu protetor, amigo queridíssimo. No entanto, aí já surgiu frio na barriga, né? Aí já começa a surgir o frio. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio, continuam no ódio e perseguiram-no até agora sem tréguas. Tudo bem até aí, né? Reticências no ar. Sim, sei de tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Sim, eu sei do que eles são capazes, os irmãos que morreram, pelo menos eu presumo que sei. Eu conheço o poder de vingança deles. Como? Eles arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoram por tantos anos. Então, pronto, ela já veio a confirmar aquilo que a gente estava pressupondo, né? Ela tentou muitas vezes auxiliá-lo, o Antônio Olímpio, no plano espiritual, mas não foi possível. Lembra da mãe de André Luiz? Ela tentando ajudar os familiares, e como ela era uma alma muito elevada, trabalhando também por um círculo grande de pessoas, muitos outros evoluídos, tanto quanto ela, ou mais evoluídos ou menos evoluídos, também faziam pelos seus, né? Pelos seus dela, porque ela fazia por todos os demais, né? Então, quem vai tirar André Luiz lá da região umbralina é o ministro Clarencio, né? Não foi ela, apesar dela fazer várias tentativas, isso. E depois ela vai reencarnar para auxiliar o esposo que está com as suas amantes no plano espiritual. E eles todos vão ser filhos dela. O outro grau de submissão às leis divinas e um amor tal que não vê peso no fardo que carrega. E ela diz, não, eu conheço eles. Ó. Eles tiraram ele do túmulo e fizeram uma vingança terrível neles. E eu quis me aproximar. Por muitos anos eu tentei me aproximar, não consegui. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi, por minha vez, às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Vamos fazer perguntas. Então tá, lembra que ela se suicidou? Então, ela se suicidou por influência espiritual, certo? Certo. Por influência espiritual, uma obsessão que ela própria chama de tremenda. Ela se suicidou pela influência espiritual deles dois. Só que ela diz também que, morrendo desta forma, ela ressarciu seus débitos passados. Então, pergunta, sem ser esta última vida em que ela viveu, na anterior, ela levou alguns ao suicídio? Pode ser. Influenciou alguém a se suicidar? Ela também praticou, em vida mais pregressa, digamos assim, o assassinato por afogamento de algumas pessoas? É possível.
E como tem a história que eles vão até reencarnar no mesmo círculo, e ele vai ter que ter, provavelmente, esses dois como filhos, foram esses dois que, em vida anterior, também sucumbiram, não essa última, mas a anterior, por influência dela, eles continuavam nesse mesmo círculo? Talvez. Se a gente perguntar lá o livro Missionários da Luz, vem falar que, às vezes, o processo obsessivo tem natureza milenar, em que as pessoas se alternam na posição de vítima e de algoz, vítima e algoz. De forma que, se você olhar a história integral daquela família, daquele grupo de espíritos, você não sabe dizer quem realmente é vítima, quem que é algoz. Então, vejam, isso daí são coisas que nós estamos inferindo pelo conhecimento de outras obras, que fazem sentido com base em outras obras, mas essa aqui ainda não relatou tudo. Essa aqui ainda não relatou tudo, mas a gente presume que ela, talvez, morrendo afogada, matou alguém por afogamento em vida anterior. Ela própria diz que foi um ressarcimento de débito. Então, vamos lá. Ei, João, Sim. eu acho que agora, parando para pensar, deu para parar a aula aí, vamos refletir, que está feia a coisa para nós. Vamos em frente, a gente tem que tomar cuidado. A gente está sempre recebendo apoio, determinações, homologações, ordem, ou dizendo não faça isso, não faça isso. A gente tem que seguir esse pessoal aí. E eles são elevados. Verdade. E eles são elevados. Isso, porém, não é motivo para recuo. Não, ela está dizendo... Então, vejam a força dela. De onde tira essa força? Do amor, né? Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Isso foi, digamos, do primeiro no entanto. O primeiro no entanto do ministro, porque ele quer relatar os detalhes. Como vai ser a coisa. Né? Então, vamos lá. A recuperação meditou Sâncio, alguns instantes rápidos e aduziu. Então, veja que o mesmo próprio ministro foi lá na frente. Meditou alguns instantes rápidos, talvez alguns segundos ali, mas ficou algo, digamos, sem ninguém falar naquele momento. Mais serenos, todos, né? Ninguém, não é porque não tem voz que surge os sentimentos ruins ali das questões sociais. Não, ele meditou alguns instantes e aduziu. A recuperação de Antônio Olímpio, que é o primeiro ponto, né? O socorro. O socorro tem que levar à recuperação. Para a reencarnação, o segundo, exigirá tempo. Então, estão vendo aí, né, que agora, né, o socorro é imediato, mas até que ele se recupere, vai levar um tempo. Quanto tempo? Ele nem acho que o ministro sabe precisar. Ou talvez ele tenha alguma ideia, mas não falou, porque também depende do Antônio Olímpio. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, desta casa, iniciar a obra socorrista. Tá. Então tá. Ela lá, ministro, deixa eu entender o que você está dizendo. A recuperação dele vai ser um tanto demorada. Né? O auxílio começa já, só que você pode, desde já, iniciar a obra de socorro. Espera lá, mas a obra de socorro não se resume ao Antônio Olímpio, a recuperá-lo, a eu fazer visitas aqui e dar um passe nele de vez em quando? E à frente de atitude expectante da esposa abnegada, continuou. Agora ela está expectante. A obra socorrista. Então ela ficou expectante. Então vamos lá. As vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade, na propriedade rural, né? Que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida. Quer dizer, não adiantou retirar eles da propriedade, porque estão lá, continuam morando ali, né? Não saíram dali.
continuam morando lá, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. Então, estão atrapalhando ali o sobrinho, o filho do sobrinho, a esposa do sobrinho, os outros sobrinhos, enfim. Eles não querem que nada naquela propriedade funcione. Os empregados, enfim, aqui tem que dar tudo errado. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes, melhor, em pessoa, não é à distância, suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização. Como é, ministro? Você vai ter que ir lá pessoalmente. Mas foi eles que me mataram. Mas você vai ter que ir lá. Você vai ter que suplicar para eles que eles melhorem. Não pensem assim. Muda o pensamento. Para que eles consigam ser atendidos pela própria Mansão Paz, preparando-se eles para o renascimento físico numa época oportuna. Quer dizer, o caso agora aumentou, né? Quando é a reencarnação oportuna deles? Bem mais lá para frente. Mas que eles, pelo menos, venham aqui para o lado de fora da mansão, ficar um tempo na casa do Orzil, depois entrar na mansão, e lá na frente, quando for oportuno, eles renascerem. Mas você vai ter que ir em pessoa, suplicar que eles melhorem a cabeça. Tudo é a cabeça nossa. Conseguida essa fase inicial da existência, essa súplica sua, para que eles melhorem a mente, de forma que eles consigam ser atendidos pelo lado de fora da mansão e depois pela própria mansão, conseguida esse é o começo, uma fase inicial. Quanto tempo essa fase inicial? Aí, depois dessa fase inicial, colaborarás na volta de Antônio Olímpio ao lar do próprio filho. Então, ele vai ser filho do filho, que, por sua vez, tornará, e por tua vez, segunda pessoa do singular, por tua vez, tornarás a carne logo após. Então, o teu trabalho é o seguinte, tu vai suplicar para que melhorem a mente dos irmãos, de forma que eles saiam de lá da propriedade e venham para a mansão. Lá para frente eles vão reencarnar, mas o teu trabalho atual é a súplica. Depois vai o Antônio Olímpio reencarnar. Depois tu vai reencarnar. A fim de que, de novo, te cases com ele. Em abençoado futuro. O abençoado é futuro porque é um processo de recuperação. Mas que ele não vai ser uma família feliz, não vai. Né? A gente sabe que essa felicidade não existe. Né? Em abençoado futuro, para que receba nos braços os próprios algozes teus, Clarindo e Leonel, os filhos do coração, aos quais Antônio Olímpio restituirá não só os haveres, mas também a própria vida que ele retirou. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Ou seja, estamos falando aí de quantos anos de atividade para fazer com que ele melhore, que vai levar tempo. Reencarne como filho do filho. Ela própria reencarne. Lá na frente renasçam o Clarindo e o Leonel como filhos deles, quando eles estiverem reencarnados com 30 anos. Então, a gente está falando aí um século de trabalho, quase isso, de meio a um século, talvez. Sabe o que isso me faz lembrar, João? Pensar, sim, refletir, esses estudos assim servem para a gente em todos os sentidos, né? Inclusive no trabalho mediúnico, porque a gente fica pensando assim, espíritos com uma história dessas, assim, milenárias, eles não vão ser convencidos numa reunião mediúnica de que ele precisa perdoar, nananã. É uma ilusão do dialogador achar que ele vai falar uma palavrinha lá, 2 palavrinhas, uma frase, e vai conseguir convencê-lo. Não. É a obra do tempo, né, João? Sim. Obra do tempo. Sim. E mais do que isso, essa história aqui é a nossa história.
Exatamente. Tem alguém na nossa família que está um tanto assemelhado ao Antônio Olímpio. É a nossa história. É a nossa história. Tem alguém aqui que está assemelhado à esposa do Antônio Olímpio. Enfim, aqueles que estão um pouco melhores e aqueles que estão um pouco piores na mesma família e em todas as nossas famílias. Se a gente olhar, todas as nossas famílias têm uma coisa assim. Tem, fala claramente no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Centro Espírita está cheio de dramas, de passado próximo ou remoto, que vocês não têm ideia. Flora, então é o nosso caso aí. A gente pode estar na posição do Antônio Olímpio? Eu acho que não. Mas na posição da mãe, da esposa do Antônio Olímpio, talvez. Mas no passado, mais remoto, talvez a gente foi alguém com erros crassos, né? Mas o importante é a reencarnação atual e a gente não deslizar o carro fora da linha reta, né? Para que a gente efetivamente cumpra o nosso trabalho. Os avisos vão vir diretos. Beleza, gente?